ser igreja. E por que a gente ama ser igreja? Essa narrativa, ela coloca para a gente a situação de um homem cego que diz que quer ver outra vez. Não diz que ele é um cego de nascença. Ele quer ver de novo, em algumas versões. Em outras versões, ele quer voltar a ver. Ou seja, ele era, a Bíblia não relata, mas por qualquer motivo, ele perdeu a visão. Assim como algumas pessoas que nós conhecemos, que perderam, que enfrentam adversidade, enfrentam dificuldade, mas diz que este perdeu a visão, ele quer enxergar outra vez, ele quer ver de novo. E aí ele toma conhecimento que quem está passando é Jesus. Provavelmente ele já havia escutado acerca de Jesus. Tanto é que ele pergunta quem está passando, dizem é Jesus, e quando ele ouve que é Jesus quem está passando, ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, tem compaixão de mim. Ou seja, que o seu sentimento seja constrangido, né? A palavra cardia, né? Venha do coração, compaixão, que venha do coração do Senhor esse sentimento em relação a mim, a minha situação, que o Senhor se incomode comigo. É isso que ele está dizendo para Jesus. E aí os discípulos que estão com Jesus, nem sempre quem está com Jesus está fazendo a vontade de Jesus. Os discípulos que estão ali, eles dizem: fica quieto, rapaz, você não está vendo, Jesus não vai te atender. E é triste ver que o grupo de dentro, se fosse gente de fora, tudo bem, mas o grupo que está do lado de dentro, às vezes é exatamente aquele grupo que vai te desencorajar, que é o grupo que vai dizer a você: não ora não, Deus não vai responder, não evangeliza não, que Ele não vai se converter, não canta não, que Deus não vai te escutar, não seja fiel ao Senhor não, Ele não vai responder. É gente do lado de dentro. E aí quando eles dizem isso, eles estão ali diante dele dizendo: fica quieto, Ele não vai te atender. E aí ele grita ainda mais alto, ele clama ainda mais: To elegen Jesus Christos. Nós vemos aqui no grego esse texto assim, e ele repetia desesperadamente chamando Cristo. Ele repetia, não era só elegen, não era só dizer, mas é repetir desesperadamente, assim como o ladrão na cruz do Calvário, que está ali ao lado de Jesus, a narrativa bíblica traduzida, e ele olhando para o lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na verdade é To elegen também. Ele está repetindo isso, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele está morrendo e ele está dizendo: Jesus, lembra-te de mim. Ele está repetindo isso constantemente. Também quando Jesus, à praia, à beira-mar, Jesus diz aos discípulos: joguem a rede. É To elegen também. Jesus não disse uma vez só. Ele insistia com eles lavando a rede, olhando para Jesus, e Jesus dizendo: joguem a rede está limpa, nós lavamos a rede, como é que a gente vai jogar a rede? Não pegamos coisa alguma. E eles estão segurando a rede, e Jesus lá está repetindo, dizendo: joguem a rede, joguem a rede, confiem, joguem a rede. Esse homem, esse Bartimeu, Bar no aramaico já é filho, logo depois tem ali a explicação, filho de Timeu, mas Bar já é filho, Bartimeu, filho de Timeu. Ele já está ali gritando, repetindo desesperadamente, dizendo: tem compaixão de mim. E os discípulos estão insistindo com ele: fica quieto, rapaz, por causa do desespero. Ele não disse isso uma vez só, mas ele insistia constantemente, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim. E aí Jesus parou, e Jesus manda trazê-lo. Podem trazê-lo. Se você observar, ele só é chamado de Bartimeu no primeiro versículo, depois ele só é chamado de cego, o cego, para que fique bem claro quem ele era, como ele era visto pela sociedade. E aí Jesus pergunta: o que você quer? Eu quero ver, eu quero enxergar outra vez. 3 coisas porque amo ser igreja.
Primeiro delas, porque a igreja é livre, tem livre acesso à igreja, quem quiser. Não importa a condição social, ela não foi fechada para um grupo, ela não está restrita a uns predestinados, ela não está com as portas trancadas somente para uma equipe. A igreja é para aqueles que quiserem fazer parte do corpo de Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu faço parte, não da denominação batista, nem congregacional, nem presbiteriana, nem luterana. Eu faço parte do corpo de Cristo, que é o ajuntamento de todos aqueles que foram salvos por Cristo Jesus aqui na terra. Passo a fazer parte desta igreja. E eu amo ser igreja, porque esse homem era um mendigo. Jesus poderia dizer: qual é a condição social dele? Ele é um mendigo, deixa ele lá, manda ele para Magali, que ela vai cuidar dele. Fala lá, diz a Magali que tem um mendigo gritando o nome de Jesus, manda lá para o departamento social, manda para o anoitecer com Cristo, que a Magali vai dar um jeito nele. Não, a igreja recebe aquele que quer de coração, o Senhor recebe aquele que deseja estar com Ele, aquele que quer. Se tornou uma tônica ainda no mundo da matemática antiga e também no Novo Testamento, algumas coisas, e ainda no racionalismo cristão. Você anunciar determinadas coisas que as pessoas teriam dificuldades, nem todos iriam alcançar. 3 grandes matemáticos que contribuíram para a matemática, um deles é Diofanto, o outro é Euclides e o outro é Ptolomeu. Eles dão base a tudo o que nós aprendemos hoje no mundo da matemática. Mas é interessante que no sepulcro de Ptolomeu está escrito a respeito da sua idade. Ele viveu 1/6 da sua vida, quando ele então começou a nascer a sua barba, já alcançava 2/8 da sua vida, e eles vão narrando. E na metade, dividido por 2, nasceu seu filho, que mais anos durou, e somente 5 anos depois da morte do filho, quando ainda era a metade da vida de Diofanto, esse filho veio a morrer. 5 anos depois, morreu Diofanto, e no sepulcro dele perguntava: com que idade morreu Ptolomeu? 84 anos, se você fizer as contas, você vai achar 84 anos. Os racionalistas cristãos criavam determinadas perguntas, dizendo: você acha que Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa carregar? Para confundir os cristãos. Se disser que pode criar e não pode carregar, então Ele não é onipotente. Se disser não, Ele não pode criar, então também não é onipotente. Isso não faz muito tempo. Um trio no Brasil criou uma música mais ou menos com a mesma finalidade. Dizia a música: seu delegado, eu não posso mais, eu dou fim à minha vida e vou morrer em paz. Então dizia o autor da música, dizia: eu sou viúvo, tenho um filho homem, arranjei uma viúva e fui me casar. Mas a minha sogra, que é muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto, e desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele, minha sogra é minha nora, meu filho, meu sogro é. Entendeu? Nesta confusão, diz a música, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. É o mesmo método. Criar dificuldade para as pessoas entenderem aquilo que você quer dizer. Criar dificuldade para as pessoas chegarem até o destino final. Quando esse homem se levanta, ele não possui garantia alguma de que ele terá acesso. Ele não possui garantia alguma de que ele vai ser recebido. Mas eu amo ser igreja porque ela está de portas abertas para todas as pessoas. E ele insiste. E a primeira grande coisa que aprendemos aqui é que não devemos acreditar em tudo que as pessoas dizem.
devemos examinar se estas coisas são ou não do Espírito de Deus. Quando João escreve a primeira epístola, no capítulo 4, ele vai dizer: não creais, filhinhos, não creais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. Quando ele está clamando por Jesus, os discípulos de Jesus aparecem e dizem: fica quieto, para. Quanta gente não tem vontade de falar para Elaine: fica quieta, para. Cadê? Nem sei se ela está aí. Hoje não está aqui. Quantas vezes ela grita aqui: aleluia! Não é isso? Quantos discípulos têm vontade de dizer: fica quieta? Provavelmente ela está ouvindo lá em Brasília. Fica quieto, Jesus não vai te atender. Eu amo ser igreja, porque a igreja é guiada somente por Jesus. Quantas vezes as pessoas querem guiar você, e você muitas vezes não para analisar se a pessoa está falando realmente em nome de Jesus ou não. Você desiste, você se afasta, você não participa mais, você não ora, você não evangeliza, porque você ouviu alguém falar alguma coisa e você agora não quer mais. Ele está lá clamando, dizendo: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão. E os discípulos se aproximam e dizem: fica quieto, para de gritar, para de chamar Jesus. Antes de você acreditar no que estão dizendo, você precisa examinar se vale a pena ou não, se a palavra vem de Deus. Quantas pessoas podem te desestimular, te desencorajar, podem frear a sua adoração, podem dificultar a sua comunhão, e você já não tem mais mesmo o ímpeto, você não tem mais a mesma coragem, a mesma ousadia, porque alguém diz para você: para. E aí você diz: eu não vou mais, eu não visito mais. Então vamos cantar no coro. Não vou, me aborreci. Eu amo ser igreja, porque nem toda voz que vem da igreja, ela é do Senhor. Eu acho que não há na igreja ninguém que receba mais conselho do que eu. Vou repetir. Eu acredito que não há na igreja ninguém que receba mais conselho do que eu. Acaba o culto, vem um irmão, me abraça e diz: pastor, esse ministério de louvor e adoração, isso é bom. E ele usa lá a expressão do Temer: tem que conservar, viu? Tem que manter, viu? Aí daqui a pouco, quando ele sai, vem outro: pastor, não aguento isso. Esse ministério de louvor e adoração, não aguento. Aí vem outro e diz: pastor, que bênção, Lester Bell. Vem outro e diz: pastor, não gosto. Pastor, que sermão maravilhoso. Pastor, o senhor podia pregar mais tempo. Pastor, hoje o senhor pegou mais tempo, o senhor podia diminuir. Pastor, está elegante. O que é que houve que o senhor está todo largado hoje? Irmão, nem toda voz é voz de Deus. Essa história que a voz do povo é a voz de Deus, quem gritou crucifica foi o povo. Quando perguntou, disse: o que é que eu faço com ele? O povo gritou: crucifica. Quando os discípulos dizem a Bartimeu, que a Bíblia vai insistir de chamar o cego diz ao cego: fica quieto. Ele prontamente disse: de jeito nenhum. É Jesus que está passando. É hoje, o meu dia é hoje, vai ser agora. E ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, tem compaixão de mim. Eu não estou nem aí para esses discípulos que estão dizendo para eu ficar quieto. Eu não estou nem aí para esse pessoal que está reclamando comigo. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou gritando o nome dele e eu vou continuar chamando. E ele grita ainda mais alto. E aí Jesus para. Jesus para.
e diz assim: chamem o cego, pode trazer. E aí ele vem, lá no versículo 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram o cego, diz a narrativa, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. O mesmo discípulo que diz a você para não fazer, não realizar, não acreditar, quando ele vir que Jesus está agindo, Jesus está operando na sua vida, vai ser o mesmo a dizer a você: parabéns. Oh, irmão, que bênção. Glória a Deus por isto. Não é isso? Ah, irmão, estava esperto. Eu acreditava nisso desde o início. É igual o irmão que diz para o outro: vou orar por você, e não ora nunca. Deixa comigo que eu vou orar, e não ora. Oh. Levanta. Jesus está te chamando. Eu amo ser igreja, porque também tem gente que chama, que incentiva, que acredita. Vamos lá, Jesus está te chamando. Vamos evangelizar. Vamos lá que a igreja vai ser restaurada. Vamos lá que a vida vai ser restaurada. Vamos lá que o casamento vai ser restaurado. Vamos lá que o Senhor está operando. Hoje é o dia da bênção do Senhor. Levanta que Jesus está te chamando. E ele, diz a Bíblia, que jogou a capa fora. Irmãos, eu não sei mendigo naquele tempo, mas ele tinha uma capa. Não sei quem deu a capa, onde arranjou a capa. Ele jogou a capa fora, jogou para fora do corpo a capa, e de um salto ficou de pé, e disse: onde ele está? Vamos lá, a gente leva você até lá. E pegaram pela mão, provavelmente, e o levaram até onde Jesus estava. Eu amo ser igreja porque tem gente que pega pela mão. Tem gente que diz: vai, vem cá, o Senhor está chamando. Se tem gente dizendo: desiste, pode desistir. Tem gente que pega pela mão, tem gente que ora, tem gente que evangeliza, tem gente que pega no mutirão, tem gente que faz almoço na cantina, na cozinha da igreja, tem gente que pinta a parede, tem gente que ornamenta os departamentos, tem gente que dá aula na escola bíblica dominical, tem gente que canta no coro, tem gente que contribui, tem gente que fala de Jesus, tem gente que ama a gente, a igreja está lotada de gente nas mãos de Deus. Vamos lá, Ele está chamando você, vem cá, eu vou te levar até lá. Vem cá, aqui Jesus, aqui está Ele. E Jesus olha para ele e diz: o que você quer? A Bíblia diz que Jesus era onisciente, até hoje ainda é onisciente. Não precisava nem perguntar. Vem andando na direção dele, cego. E Jesus pergunta a ele: o que você quer? A igreja, ela dá a você a oportunidade de se manifestar. A igreja não é um lugar de reunião para a gente receber. Senhor, eu vim hoje aqui para receber a minha bênção. A igreja é o ajuntamento dos crentes em Jesus, biblicamente batizados, e eles se reúnem com um propósito específico de adorar e louvar a Deus, segundo E.B. Langston. Se reúnem com um propósito específico de louvar e adorar a Deus. Jesus pergunta a ele: o que você quer? Fala para mim. Por que você está gritando? Por que você está cantando? Por que você está orando? O que você quer? Por que você está chamando o meu nome? Senhor, eu quero enxergar de novo. Você já imaginou? O homem tem a visão, o ser humano, e agora ele está dizendo: eu gostaria de ver outra vez. Eu disse um tempo atrás, na morte do pai do Wiltinho, desde que eu cheguei aqui, muitos anos atrás,
Eu nunca ouvi o som da voz dele. É possível que o Wilton esteja aí, esteja ouvindo, eu disse isso a ele. Eu nunca ouvi o som da voz do pai do Wilton. Ele fez uma traqueostomia e ele falava, a gente ouvia o som de um vento, tinha dificuldade de conversar, de entender. Nunca ouvi a voz dele, o som da voz, a tenacidade da voz dele. E aí ele veio a falecer recentemente. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei imaginando ele chegando ao céu. E alguém pode vir recebê-lo, dizer a ele seja bem-vindo, e ele pela primeira vez abre a boca e diz, obrigado, e a voz dele sai. Depois de tantas décadas, ele ouve a voz dele de novo. Você já imaginou? Bartimeu diz, Senhor, eu quero restaurar a minha visão. Eu quero ver outra vez. Jesus olha para ele e diz, tá bom, que seja assim. Eu amo ser igreja, porque Jesus responde às nossas orações. Tá bom, que seja assim. E imediatamente ele voltou a ver. Imediatamente. A igreja, ela é muito simples. O pastor Nilson do Amaral Fanini fez uma série de conferências e depois declarinadas pelo Brasil inteiro e fechou com uma cruzada no Maracanã. Eu era novo convertido naquele período, na década de 80, e eu fui ao Maracanã, no primeiro grande evento que eu fui. E saímos de São João, novo convertido, 21 anos de idade, e fomos para o Maracanã. E eu fiquei num lugar, estava o reverendo Guilherminho do Cunha, estava chegando, um repórter foi entrevistar o reverendo Guilherminho do Cunha. Se aproximou dele, bem na minha frente, e o repórter perguntou a ele, ele era o pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e disse a ele assim, o que você achou da mensagem? E ele disse, simples, muito simples, o sermão. E aí fez-se um silêncio entre ele e o repórter, e aí o reverendo Guilherminho do Cunha disse, como tudo no Evangelho, é simples, é tudo muito simples. Jesus era simples, por isso que tudo é simples. Não precisa ter doutorado para Jesus parar. Não precisa saber falar vários idiomas para Jesus parar. Eu amo ser igreja, porque Ele para ouvir o nosso clamor.